Oi, gente. Bom dia. Estão animadas para o dia? Felizes de estarem aqui para a gente falar hoje de um tema que acaba sendo algo que, uma certeza que a gente tem na nossa vida, que a gente tem que se comunicar, né? Não tem jeito. E hoje vai ser um dia super especial, eu vou passar o dia hoje com vocês também. Depois de mim, tem palestras super conectadas ao que eu vou falar, né? A Bia, que está aqui, sua seguidora, adoro você. Depois tem a Ana, do Bradesco, que também é um super cliente meu. Então, que a gente aproveite, né? Que a gente consiga hoje, antes de mais nada, gente, exercer um pouco a nossa qualidade de presença, né? Porque, às vezes, a gente está aqui, mas está no celular, resolvendo um monte de coisa, e a presença acaba sendo o primeiro pilar quando a gente fala em uma comunicação eficiente. Sem essa, não estou falando só de presença, essa qualidade da nossa presença é o que faz a gente fazer uma escuta boa, é o que faz a gente compreender o outro e que faz a gente também estar numa posição onde a gente se sente mais seguro e confiante, que, na verdade, é o nosso grande desejo, né? Que a gente possa passar confiança. Então, eu queria falar aqui para vocês, antes de mais nada, brevemente, um pouco da minha história, por que eu estou aqui falando hoje sobre comunicação. Então, eu dediquei aqui os meus últimos 20 anos a estudar somente essa competência que é tão importante, né, que é a nossa comunicação. Eu estou vendo algumas caras aqui, carinhas que me conhecem, então agradeço de vocês estarem aqui, tá, para me ouvir também. Eu sou autora desses 3 livros, né? Então, esse primeiro que vocês estão vendo aqui, o Detone, ele é um livro voltado à performance comunicativa. Como é que a gente lida, né? Às vezes a comunicação faz parte de algum momento decisivo da nossa vida, uma entrevista de trabalho, uma apresentação sobre um projeto importante. E aí eu era muito procurada na época que eu trabalhei na Soap por 10 anos construindo apresentações, que me procurava e falava: Sabrina, eu vou fazer uma apresentação que vai mudar a história da minha vida e eu tenho que ir bem. E tem um capítulo nesse livro, o capítulo 4 do meu livro, que eu digo que a gente não tem medo de falar em público, né? O nosso grande medo é o quê? Falhar em público. Como é que a gente lida quando a gente falha? A gente consegue olhar o que a gente aprendeu ou a gente fica o tempo todo se chicoteando, indignada, como é que eu falhei, como é que eu errei, né? A gente sempre vai falhar. A gente está aqui na vida para aprender. E a gente vai errar, não tem jeito, né? Esse livro aqui, O Propósito de Vida Diário, foi meu segundo livro, eu escrevi quando eu estava grávida do meu filho Gael, com uma intenção de compartilhar um pouco do meu trabalho. E eu começo esse livro com uma reflexão. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você faria o que você está fazendo agora? Então, são perguntas para a gente ir refletindo, né, sobre o que a gente anda fazendo na nossa vida, né? E o último eu escrevi na época da pandemia, que é um livro que fala de inteligência emocional na prática para crianças e adultos. E por que inteligência emocional e comunicação? Porque se vocês me perguntassem qual seria uma habilidade muito importante para a gente se comunicar de maneira eficiente, com certeza eu falaria que é como a gente lida com as nossas emoções. Quantas vezes a gente viu alguém muito bom tecnicamente aqui na frente, e a hora que a pessoa começa a falar, você fala: meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Você vê ela totalmente o quê? Desconfortável, e você percebe que tem uma insegurança. Então, eu sou bom tecnicamente, mas quando tem a questão emocional, fica um desafio maior para nós. E a gente pode ensinar isso para as crianças, né? Eu, pelo menos, né, eu sou de 78, na minha época não existia ainda, né? O Daniel Goleman ainda não tinha falado sobre inteligência emocional. A gente só falava que era inteligente quem ia bem na escola. Né? A gente não olhava para aquela pessoa que era desenvolta, que falava bem, que era aquilo ali uma inteligência, né? Então, aqui, esse livro é como uma perspectiva da gente conseguir ensinar os nossos filhos. Eu sou uma mãe atípica, então eu tenho um desafio ainda maior de poder lidar com as emoções do meu. Então, aqui vocês têm essa chance para quem aqui é pai e mãe, quem é mãe aqui. Então, que a gente possa, né, ensinar para os nossos filhos desde cedo como é que eles lidam e gerenciam com as próprias emoções. Tá bom, gente? Eu estou aqui também falando porque eu tive a oportunidade de dar aula 3 anos na PUC, na pós-graduação de lá, e eu era professora responsável pelo módulo de comunicação inclusiva, onde eu falava sobre sexismo de linguagem, hoje eu falava sobre a questão de gênero, que é muito do que eu vou trazer aqui para vocês. Existe essa diferença mesmo de gênero na comunicação? Acho que todo mundo vai levantar a mão, né?
Sim, né? Então, a gente vai falar hoje sobre aspectos estruturais linguísticos, quando a gente pensa na comunicação, pensando na questão de gênero. A gente precisa entender quais são esses aspectos e, principalmente, como a gente pode quebrá-los. A minha palestra vai ser uma palestra a qual eu não posso ficar me mexendo, que ele já pediu, então eu vou ficar, a gente não pode mexer, tem que ficar mais paradinha. Que eu queria provocar em vocês, quando eu construí essa palestra, eu pensei o que eu poderia ajudar em 40 minutos essas mulheres que vão estar comigo. Eu queria ajudar vocês a vocês terem o quê? Insights. Que vocês saiam daqui com um nível de consciência um pouco maior sobre o que eu faço bem na comunicação e o que é difícil para mim e entender se é difícil, por que é. Por que às vezes é fácil uma coisa para você e para outra pessoa é tão difícil? Pela nossa história de vida. Quem foram os nossos primeiros mentores e mentoras na nossa comunicação? Quem foi, gente? Os nossos pais, né? Ali que a gente teve o nosso primeiro espelho de comunicação. Como é que eles se comunicavam? Né? Uma mãe que se posicionava, uma mãe muito omissa, um pai muito bravo. Tudo isso a gente, criancinha, a gente vai aprendendo e a gente vai criando o nosso jeito de se comunicar. E a gente vai falar um pouco disso também, né? Sobre essas crenças que a gente vai criando, principalmente crenças pensando sobre nós mulheres, tá bom? Então, eu queria começar aqui com essa bailarina. A gente vai falar sobre o poder da comunicação e dessa performance comunicativa. E eu queria começar com uma reflexão, que é exatamente isso. A forma como você se comunica define a forma como o mundo percebe o seu valor. Gente, não tem jeito, né? Acredito que Bia vai falar sobre imagem. A hora que você chega, a hora que você começa a falar, imediatamente as pessoas vão criar muito rapidamente uma imagem sua, né? Confio, não confio, arrogante, metida, boba. E, às vezes, a gente é meio injusta nesses julgamentos também, né? Então, a primeira coisa quando a gente pensa em comunicação é a gente também aprender a adiar um pouco o nosso julgamento, escuta, e aí depois você bate o martelo se é isso mesmo, porque, às vezes, o julgamento não é muito justo. Mas a forma como você se comunica está totalmente ligada à sua personalidade. E a sua personalidade está muito ligada a como você enxerga o mundo. Se eu enxergo o mundo como um lugar de guerra, um lugar de posicionamento, eu sou aquela pessoa mais briguenta. Se eu enxergo o mundo assim, gente, para que brigar? Para quê? Eu quero só paz na minha vida, né? Provavelmente, você vai navegar nos conflitos, o quê? Buscando mais paz. Então, a forma como você enxerga a vida está totalmente ligada à forma como você vai se comunicar nesse mundo. E aí, a gente precisa tomar consciência disso, tá? Primeira coisa que eu queria trazer, eu vou passar para vocês agora, aproveitando que é uma tela de cinema, um vídeo curto, né? Porque mais vídeo, mais 2 minutos, hoje em dia ninguém mais tem paciência para ouvir, né? Então, é um vídeo curto, mas eu queria que vocês assistissem esse vídeo com muito carinho. Esse vídeo, eu vi ele no Instagram, num momento pessoal que eu estava passando, de muito desafio, e esse vídeo me tocou muito. E esse vídeo está muito ligado a essa pergunta aqui. Como você conta a sua história? Só que antes de você pensar como é que você conta a sua história para o outro, eu quero que você reflita como é que você conta a sua história para você mesma. Vamos assistir esse vídeo juntos, curto, e a gente volta para falar um pouco dele. Queria que vocês, de fato, tivessem presença para vocês entenderem o que esse vídeo vai ecoar em você. Pode ser que seja diferente para mim, mas o que ele vai tocar em você, tá bom? Years ago, after my divorce, my kids were 1.5 and 3 at the time, and I find myself talking to the student therapist because I couldn't afford a licensed therapist, and I'm telling him how ever since the divorce, I have become a horrible mother. I used to be a pretty good mom, I think, but now I've completely deteriorated, and my kids deserve better. And he goes, okay, well, give me some examples. I said, all right, well, before my divorce, I used to cook these really nice meals for my kids, and I made sure they were nutritious. And now, a lot of days, I'll just make mac and cheese out of a box, and that's it, not even a side dish. And before my divorce, I used to take my kids places. We were always out on adventures, and I'd take them to parks and museums. And now, most days, I just stick them in front of the TV, sometimes for hours, while I go hide and cry. And so many of their friends have these beautiful rooms, and my kids, because I can't afford an apartment just for us, share a room with me. And I went on and on with these examples, and once I was done, I'll never forget
the therapist sort of scooted his chair closer to me. And he looked at me and he said, "Wow, you're an amazing mom." Without a hint of sarcasm, he said, "You are going through the hardest thing you've ever gone through. You are feeling really depressed and down and stressed out, but yet you still get up out of that bed every day and you go to the grocery store and you buy that box of mac and cheese, and I bet you even taste the pasta before you serve it to them to make sure it's not too hot so they don't burn their little tongues. And you don't want them to see you crying all the time and for that to stress them out, so you put them in front of the TV so they can watch cartoons and laugh and have fun while you hide and cry." And Christina, how many kids would love to have a sleepover with their mom every single night? He took every single thing that I said about myself as an insult, and he flipped it around and turned it into a compliment. He showed me that I wasn't actually an awful mom. My perception of me was awful. See, whenever I felt like a terrible person or a terrible parent, it was usually not because I'm actually terrible, but because I was telling myself a bad story about me. The stories we tell ourselves are powerful, so be careful what story you're telling yourself. Gostaram? Tá saindo som, é bonito esse vídeo, né? Então, eu queria começar falando com vocês que a comunicação, vejo algumas mulheres, né, emocionadas, né? A gente ainda falando de filho, falando, né, de momentos difíceis, né, para nós mulheres de separação. E dessa atenção que a gente tem que ter. Gente, tem um livro chamado Os 4 Compromissos, que fala sobre uma filosofia chamada filosofia tolteca. E tem 4 compromissos, né? Um compromisso fala-se muito sobre o uso impecável da palavra. Para a gente lembrar que a palavra, ela tem o dom de destruir realidades, mas ela também tem o dom de criar boas realidades. Então, se escutem mais, prestem atenção que história que você conta sobre você. Como é que você chegou até aqui? Se você só olha para a falta e ainda não estou lá e não reconhece tudo que você já passou para estar aqui hoje. A gente viu, né? Histórias são poderosas e a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Eu queria que vocês refletissem agora. Quando a gente fala de comunicação, a gente precisa lembrar dessas 3 esferas aqui. E essas esferas, elas não só alimentam uma outra, como elas sustentam a base de quem nós somos. Se vocês olharem aqui, a primeira camada mais importante quando a gente pensa em comunicação é a camada 1. Esfera número 1, que é exatamente a esfera que a gente vê aqui da Cristina falando, né, com o terapeuta dela. A esfera eu comigo mesma. Você é verdadeira com você mesma? Você se reconhece? Como é que você se comunica com você mesma? Depois desse entendimento que a gente vai falar um pouco mais, a gente vai para essa segunda esfera, que é a esfera da sua comunicação com quem? Com o seu entorno. Quem é o seu entorno? As pessoas que você mais ama. Sua família, né? Seus filhos, né? Com quem você convive diariamente, porque às vezes é nesse lugar que a gente toma menos cuidado. Onde a gente vai de qualquer jeito, porque você entende ali que o amor é seguro para você. E às vezes é o lugar ali onde você precisa estar mais presente, ter mais qualidade de presença com seus filhos, com a pessoa que está com você todo dia. E aí a gente vai para essa terceira esfera, que é a esfera que mais me procuram, né? Eu trabalho no mercado financeiro, cuidando de mulheres que querem desenvolver, né, impactar a comunicação de uma maneira mais eficiente. Trabalho com homens também, atendo muitos homens no mercado financeiro. Então, todo mundo me procura nessa, né? Na terceira. Eu quero que as pessoas impactar bem as pessoas no trabalho, eu quero fazer uma boa apresentação, eu quero me posicionar. E aí as pessoas terminam o trabalho comigo e falam, nossa, eu estou melhor em casa. Eu estou um marido melhor, eu estou uma mulher que estou conseguindo equilibrar mais as coisas. Por quê? Lembra sempre disso, como é que está a minha primeira esfera. Essa primeira esfera sou eu comigo mesma. Então, lembra disso. A narrativa que você conta para você é a base de como você vai se comunicar no mundo. Não esquece disso. Presta atenção quando você estiver contando algo de você para o outro, se você se menospreza. Que palavras que você usa para se definir quando você falha. Isso é muito importante, lembra? As palavras criam realidades. Que realidade você está criando sobre quem é você?
Perguntas para vocês. Eu não posso subir aqui para ler para elas, mas vamos lá. Primeira coisa, o tom da voz que você usa. Eu sou facilitadora e mediadora de conflitos, usando a comunicação não violenta como base. Então, eu vejo discussão todos os dias, gente pensando diferente. A primeira pergunta é, que voz que você usa com você? Às vezes, a gente não é violento com o outro, mas somos com a gente mesmo. Se chicoteamos o tempo todo, nos menosprezamos, só falamos nossos defeitos. Então, use uma voz generosa com você antes de mais nada. Segunda, você reconhece de verdade o seu valor? Você conta o seu valor para as pessoas? Você tem consciência dele? A sua narrativa interna, ela fortalece você na vida, na forma como você se comunica ou diminui quem é você? Gente, eu gostaria muito que vocês fossem se respondendo sobre isso. Queria que vocês fossem se identificando, para vocês saírem daqui mais fortalecidas em relação à comunicação de vocês. No final, você acredita que merece ocupar espaços de protagonismo? O protagonismo vai começar muito antes do palco. É um espaço silencioso, sabe onde? Você com seu travesseiro. É ali que tudo começa. Camada 1 da comunicação, tá bom? Camada, quando a gente vai falar agora sobre confiança, que é a palavra que todo mundo me procura. Sabrina, eu estou te procurando aqui porque eu queria me sentir mais confiante. Às vezes a pessoa até fala, eu passo confiança, mas eu me sinto insegura, né? Então, a primeira coisa começa aqui, gente. Eu tenho que ter uma autoimagem saudável sobre mim. Eu preciso me olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo. Eu sempre falo, gente, para de exigir do outro aquilo que você mesma não dá para você. Então, eu fico exigindo que o mundo me ache o máximo, mas eu mesma não me acho. Então, gente, tudo começa com você. Para depois, eu quero ser muito amada? A primeira pergunta, eu me amo de verdade? Eu me respeito? Como é que eu vou exigir de alguém que nem me conhece direito algo que nem eu estou me dando? Então, reconheça isso em você, né? Reconheça esses padrões para que você consiga ter o quê? Uma autoimagem saudável. E aqui, falando de uma maneira mais para a gente pensar juntas aqui na questão de gênero na comunicação, aqui eu já estou falando sobre sexismo de linguagem, muitos trabalhos científicos hoje já saíram para comprovar essa questão da diferença da nossa comunicação da mulher para o homem. Então, existem alguns padrões linguísticos e estruturais que foram ensinados para nós. Assim como a gente fala de machismo estrutural, a gente fala de linguagem estrutural. Então, quais são os padrões principais que a gente escuta em narrativas de nós, mulheres? Que são pontos de atenção. Primeiro, vai contradizer alguém, é padrão, né? Quando a gente vai ver nas pesquisas, dizendo o quê? Olha aqui. Não sei se faz sentido, mas eu queria colocar o meu ponto. Né? A gente já começa, muitas vezes, divergindo um ponto, quando consigo divergir, pedindo desculpa. Então, não precisa. Vejam que o significado da palavra desculpa vem de quê? Culpa. Né? Então, eu não tenho que me sentir culpada de eu estar pensando diferente da maioria que está ali. Né? Outro ponto, os excessos de desculpas, como eu falei, né? Quando eu tenho uma perspectiva diferente. Então, é muito comum nas pesquisas mostrarem os padrões linguísticos, o homem simplesmente, né, colocar o ponto dele, e a mulher, quando vai pôr o ponto, vem um desculpa antes. Né? Eu queria pedir desculpa de pensar diferente, mas eu queria dizer o meu ponto. Então, não precisa, tá? Medo de parecer demais. Aqui tem um ponto que a gente vai entrar, que é a questão do medo estrutural que foi nos ensinados de desagradar. Né? Então, a gente fica com um medo muito grande de desagradar, porque eu não quero que deixe um clima ruim nessa reunião. Né? Então, esses são alguns paradigmas estruturais, vamos dizer assim, tá? Que às vezes está no nosso inconsciente, porque nós aprendemos isso. Então, fica aí, hashtag, mais uma reflexão para vocês. Como o mundo acreditará na sua voz se você mesmo ainda negocia seu próprio valor? Tá bom? Tudo bem, gente? Durmam com esse barulho. Como é, né? Por favor, porque a gente precisa refletir sobre esses pontos. E aí, dito isso, sobre essa questão desse desejo de querer agradar, eu trouxe para vocês uma pesquisa que, quando eu vi essa pesquisa, me impactou demais, até porque ela foi feita com crianças. Então, eu queria mostrar para vocês aqui essa pesquisa, que eu não sei, alguém já viu a pesquisa da limonada? Nunca ninguém viu a pesquisa da limonada? Bom,
Essa pesquisa ela foi feita pela ABC News com a Universidade da Califórnia, foi feita com crianças entre 8 e 12 anos de idade, meninos e meninas. E o que ele foi estudar, esse psicólogo aqui social, Campbell? Ele foi fazer um experimento social. Nesse experimento social, durante a entrevista com as crianças, que eram meninos e meninas, foi oferecida uma limonada, como vocês estão vendo aqui, só que essa limonada não tinha açúcar, essa limonada tinha limão. Qual foi a resposta? Desculpa, ela tinha, ao invés de açúcar, ela tinha limão, sal. Tinha sal, tá? Então, vocês imaginam que o gosto, né? Não sei se vocês já tomaram por equivocado, o gosto é ruim. O que chegou-se à conclusão no final, tá? Que é um resumo, né? Se vocês quiserem, depois eu vou deixar meu e-mail, eu mando a pesquisa na íntegra para vocês. Que os meninos, na hora que tomaram a limonada com sal, imediatamente fizeram o quê? Imediatamente sinalizaram. Nossa, tem alguma coisa errada com essa limonada aqui, não gostei. E a gente está falando de criança de 9 a 12, tá? E aqui, olha o que aconteceu com as meninas nesse estudo. Elas disseram que gostaram da bebida. Apesar, como são crianças de visivelmente, estava na cara que elas não tinham gostado da limonada. E depois, né, no experimento, foram perguntar para elas, né? Você percebeu que tinha alguma coisa errada? E aí todas falaram, não, sim, eu percebi. E por que você não falou? E olha o que aparece na narrativa dessas meninas. Eu não queria magoar quem fez. Eu não queria deixar ali, né, um clima desagradável com a pessoa que estava me entrevistando. Então, vocês percebem, quando eu falo dessa questão estrutural, é isso aqui. É desde pequena. Como é que uma criança, uma menina de 9 anos, já se comporta diferente do menino? Então, nós que somos aqui formadores de novas crianças, que a gente consiga mudar aos poucos isso, né? Porque isso vai refletir em nós hoje no mundo corporativo, nos desafios que a gente enfrenta sendo mulheres, tá? Faz sentido, gente, isso? Gostaram da pesquisa? E aí, deixo aí hashtag a última reflexão para vocês. Quantas vezes você aceitou limonada ruim na vida para não desagradar? Reflita. Levanta a mão para mim, gente. Quem aqui já aceitou limonada? Só isso, gente? Nossa, gente, que aceitou, né? Pois é, não tem muito jeito, né? Então, lembra disso, gente. A gente precisa desagradar, porque faz parte. Faz parte. A gente precisa ensinar isso para as nossas filhas, né? E para os nossos filhos também, né? Que vão estar com as meninas, tá bom? Cris, quanto tempo deu? Porque eu não tenho um relógio aqui, eu não quero passar o tempo daqui para os próximos, né? Tá. O que eu queria? Isso aqui é uma das informações que eu não queria deixar de passar para vocês. Hoje, quando a gente fala em presença executiva, é uma das coisas que eu mais escuto no mundo corporativo hoje, as pessoas me chamarem, precisa trabalhar a presença executiva dessa executiva. Né? O que é essa presença executiva? Está ligado em tudo, né? Tudo que se pensa na imagem está ligada quando a gente fala nessa presença executiva. Não tem como a gente falar de presença executiva sem falarmos de comunicação. Então, hoje, quando a gente fala em comunicação, o eixo principal da comunicação hoje, nessa comunicação 5.0 que a gente leva, a gente não pode deixar de falar dessas duas palavras, empatia e autenticidade. E por que a gente não pode deixar de falar de empatia e autenticidade? Que são as palavras do momento, gente. Vocês estão só escutando falar de empatia? Né? Tem gente que fala assim para mim, nossa, hoje comunicação não violenta está na moda, né, Sabrina? Eu falo, eu não sei, né? Eu vendo curso de comunicação não violenta há mais de 15 anos, mas ninguém comprava porque falava que ninguém é violento. E hoje todo mundo compra, né? Por quê? Porque a pandemia mostrou muita coisa para nós. Então, eu falo, e se está na moda, como já diria Roberto Carlos, que se está na moda deve ser bom, né? Por quê? Porque as pessoas acham, mas agora está na moda, né? E é bom estar na moda a gente falar sobre empatia, porque o mundo está precisando de empatia. O que a gente vê acontecendo hoje nas redes sociais, a crueldade das pessoas. Né? Então, assim, se está na era da empatia, é porque está faltando no ser humano empatia, gente. Então, o que eu queria que vocês lembrassem? Qual é a via da comunicação que expressamos empatia? Pense aí numa conversa que você teve com alguém que você conheceu e que você cutuca sua amiga e fala assim, nossa, eu gostei.
Nossa, que pessoa agradável, achei essa pessoa tão simpática. Qual é a via que você percebeu da comunicação? Então, para facilitar, vou dizer para vocês, tem 2 vias da comunicação básica que a gente sabe, fala e escuta, certo? A gente aprendeu desde pequena, é isso, né? Eu tenho uma boca e 2 ouvidos, que a mãe da gente sempre falava, não falava? Para você escutar mais e falar menos, certo? Qual é a via que expressamos empatia pensando em fala e escuta? Pensando em fala e escuta, minha pergunta não é essa. Pensando em fala e escuta, qual é a via, fala e escuta, que nós expressamos a nossa capacidade humana de empatia? A escuta. Vai para uma mesa e a pessoa não te deixa falar. Você pode até falar que ela é super o quê? Autêntica, mas dificilmente você vai falar que você achou essa pessoa super simpática. Por quê? Porque a via que nós expressamos a empatia é através da escuta. E qual é a via que nós expressamos a nossa verdade? É através da fala. E por que eu estou trazendo? Já ouviram falar do termo double bind? Já ouviram falar do termo double bind, que se fala muito quando a gente fala em sexismo de linguagem? É essa comunicação estrutural controversa para nós mulheres. Isso é o double bind, que é bem exatamente nesse eixo aqui, empatia e autenticidade. O que é esse double bind? Você tem que ser acolhedora porque você é mulher, mas nem tanto. Porque aí ninguém vai te respeitar. Você precisa ser mais firme na sua comunicação, mas não seja muito, que senão você vai ficar parecendo homem. Isso é o double bind, que, na verdade, é uma prisão silenciosa para nós. Um excesso de tensão, não de atenção, que a gente precisa ter para ver, falo ou não falo? Me posiciono ou não me posiciono? E aí a gente vai perdendo o quê, gente? A nossa espontaneidade, nossa autenticidade. Então, eu estou trazendo esse conceito para lembrar qual que é o ideal quando a gente pensa em uma comunicação eficaz. É o equilíbrio entre empatia e autenticidade. Eu vou fazer um teste rápido com vocês agora, por quê? Geralmente, quando eu aplico esse teste nas minhas mentorias de comunicação, o que eu percebo é que geralmente está em desequilíbrio. O que eu quero dizer em equilíbrio? A gente vê mulheres com um nível muito alto de empatia, com uma necessidade muito grande de agradar, uma necessidade muito grande em ser democrática, com uma necessidade de ouvir, bacana, estou nesse eixo legal. Só que aí, quando eu entro na autenticidade, que é uma outra base muito importante, aí eu vejo que perde força. Então, eu consigo ouvir, eu consigo entrar no conflito de uma maneira democrática, mas na hora que eu preciso me posicionar, eu não consigo. E, às vezes, acontece o contrário também, né? Não quer dizer que só porque você é mulher que você não vai ter autenticidade, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas existe uma tendência, através do double bind, através de tudo que a gente vem falando, da gente estar com uma empatia mais alta e estar com a autenticidade em baixa. Tá? Vamos lá, então, fazer esse pequeno teste para vocês tomarem um pouco de consciência. Qual eixo será meu que está um pouco em desequilíbrio? Então, vamos lá. Empatia. Primeira pergunta. Eu escuto para compreender ou eu escuto para responder? Isso é, gente, então, assim, se a gente for pegar um autor chamado Roman Krishnarik, ele é um dos maiores estudiosos de empatia, inclusive, a mérito de curiosidade, ele criou o primeiro museu de empatia itinerante do mundo. Esse museu já esteve aqui em São Paulo. E ele mesmo diz, né, que a gente perdeu a nossa capacidade de ouvir de verdade. Então, enquanto eu estou ouvindo você, eu já estou pensando na minha história. Né? Então, eu escuto, eu só pensando, gente, a minha é muito melhor que a dela. Deixa ela acabar logo, que eu vou contar a minha. E aí, a gente acaba escutando, não para conseguir compreender. E aí, voltando ali na teoria do poder da empatia do Roman, ele diz que pessoas altamente empáticas, elas têm uma habilidade muito importante. Sabe o quê? Que pessoas altamente empáticas expressam muito na comunicação uma palavra chamada curiosidade. Elas são curiosas. Então, quando ela escuta uma coisa que não faz o menor sentido, ao invés dela já responder, ela busca tentar compreender. Me fala mais sobre isso. Como é que você chegou nessa conclusão? Então, essa curiosidade leva para uma escuta, quando a gente escuta falar em escuta empática,
Isso é escuta empática. É eu ouvir para compreender e não para responder. E, gente, vai no almoço hoje e começa a observar as pessoas escutando. Eu começo a contar a minha história, falo, bom, gente, o Gael, e vou falando do Gael. Aí você já chega e vai começar a falar do seu filho, sabe, bom, deixa eu te falar do meu filho. Mas eu estava falando do Gael. Continua ouvindo eu falar do Gael. Então, a gente está perdendo isso. É eu falando de mim e você de você. A gente não está se escutando. Prestem atenção nisso. As pessoas se sentem seguras e acolhidas comigo, gente, você é procurada? As pessoas te procuram para pedir conselho, amigas? Ou você é aquela mega julgadora, que a pessoa te conta um negócio e já fala, tá errado isso que você está fazendo. Imagina, seu marido é bom, menina. E você já começa a julgar. Pessoas altamente julgadoras estão perdendo a empatia também. Porque a empatia nada mais é o quê? É sobre acolher. É sobre o quê, gente? Saiam daqui lembrando, altamente empática, ela é o quê? Curiosa, e pessoas curiosas. O que pessoa curiosa faz bem, gente? Fale. Hã? Isso! Pessoas curiosas são excelentes perguntadoras. A gente precisa aprender a fazer boas perguntas para a gente conseguir compreender a perspectiva do outro, para a gente conseguir navegar melhor nos conflitos, tá? Então, vamos lá. Terceiro ponto. Eu valido lá o sentimento sem julgamento imediato? Vê se tem algumas sincericidas aqui, que não é autêntica, né? Tem uma diferença entre ser autêntica e ser sincericida. Né? Aquelas pessoas que já chegam na cara e falam, não gosto, não gostei de você. Isso é sincericida, porque precisa ter empatia, percebe o equilíbrio? Não adianta também eu só ser muito sincera, mas eu não ter esse outro lado do cuidado. Porque palavras ferem também, tá? E aí, você julga muito, gente? Aí já estou vendo alguém dando caras de riso, né? Que sabe que são julgadores de plantão. Então, tome cuidado. Tenho curiosidade genuína, como eu falei da curiosidade, voltando aqui para vocês. Último, interrompa ou tento resolver demais. Isso não é empatia também, gente. Aquela pessoa que fala, eu sou ótima, sou super boazinha, generosa, ajudo todo mundo. Aí você ajuda o quê? Mandando sobre a sua perspectiva. Faça isso, porque eu acho que é isso que você tem que fazer com o seu casamento. É isso que você tem que fazer com o seu chefe. Aí a gente está falando por uma perspectiva do que é fácil para mim, mas talvez não seja para o outro. Então, antes de eu dar... E lembra, gente, quando você for dar uma opinião na vida de alguém, peça licença. Peça licença, porque você está entrando na realidade de algo muito, muito sensível que essa pessoa está te falando. Por isso, aqui eu deixo a dica prática para você. Troque o quê? O conselho pela presença. Nem toda dor precisa de solução. Lembrem-se disso. Às vezes, só precisa de testemunho. Então, se você reflita aqui sobre essas perguntas, medite sobre isso e veja, empatia é um ponto na minha comunicação que está ok, é um ponto forte ou é um ponto que eu preciso cuidar um pouco mais? E aí a gente vai entrar aqui no outro eixo, lembra? Nossos dois eixos, empatia e autenticidade. O eixo da autenticidade é isso aqui, ó, é sua disposição, porque requer disponibilidade, porque muita mulher me conhece e fala, Sabrina, eu não quero briga. Não gosto de briga. Eu falo, gente, põe uma coisa na cabeça, confronto é uma coisa, conflito é outra coisa. Então, a gente precisa começar a entender que posicionamento, conflito, é sinal de, repita comigo, de progresso para nós, para os lugares onde a gente navega. Então, não é briga, gente. Não é briga. Então, aqui, vamos lá. Vamos fazer as perguntas para vocês verem, será que a autenticidade é um ponto para mim? Primeira coisa, você silencia para evitar o desconforto? Pensa nisso. Quantos lugares, relacionamento com quem você se relaciona hoje afetivamente, com filho até eu já vi mulheres falando que tem dificuldade em ser autêntica, e no seu trabalho. Quantas vezes você silencia? Que você saia daqui hoje falando, não, se está aqui, ó, fala, que você não vai poder voltar ali. Eu falo isso no meu livro. A gente não tem segunda chance no mundo corporativo. É aquele momento que você tem. Você adapta a sua personalidade para ser aceita? Ou seja, existe uma versão que só aparece quando você se sente segura? E aí você fica restrita, né, gente? Ah, eu só falo quando eu sinto segura. Não, vai exercendo isso, vai exercendo isso. Tem 5 minutos, tá? Você consegue discordar sem culpa?
Ontem mesmo, uma mocinha, que por acaso está aqui, uma mulher, né? E se posicionou. E aí veio falar comigo, ela sabe, não vou denunciar quem é. E ela, eu estou me sentindo tão culpada do jeito que eu falei, eu poderia ter falado diferente. Eu falei, não, pelo menos você falou. Você não falava. Você falou, por que a culpa de se posicionar? De dizer o que você está sentindo? Lembra do chicote que a gente vai se dando? Ao invés disso, fale, que bom que eu falei. Se olha no espelho e fala, falei. Não foi talvez do jeito que eu gostaria, mas falei. Muitas mulheres aprenderam, eu adoro essa frase, gente, olha, só para encerrar essa frase. Muitas mulheres aprenderam a serem agradáveis antes de aprenderem a serem o quê? Verdadeiras. Leiam essa frase, por favor, de novo, gente, em voz alta, vamos lá? Vamos lá, leiam, pode ler alto. Tá bom, gente? Ok? Então, vamos lá. Aqui só alguns pontos, então, quando a gente fala o eixo empatia e autenticidade, agora a gente vai falar sobre o quê? Autoconsciência. Eu tenho consciência das minhas forças? Eu tenho consciência do que é difícil para mim na comunicação? O que me desregula emocionalmente? Olhar uma cara feia? O que me deixa fora do meu eixo? Numa discussão, quando eu sou interrompida, a gente precisa se conhecer. Lembra de uma coisa que eu aprendi ao longo quando eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho? A gente só consegue curar aquilo que a gente enxerga. Se você não enxerga de verdade, você não vai ter cura para nada na sua vida. A gente precisa aceitar. Aí a gente consegue a cura, né? Então, eu queria... E cura nossa mesmo, né? Às vezes da nossa alma que precisa. Lembra da pele para dentro? Que imagem que você tenta sustentar? Aqui, ó, gente, a armadura que protege também aprisiona. A gente precisa tomar consciência disso, que a armadura que você está carregando aí que pode estar te aprisionando. Como seu corpo reage? Gente, seu corpo sempre vai dizer... Eu dei uma entrevista uma vez na revista Exame, e o slogan que eles acabaram virando é: o seu corpo, ele não fala, ele grita. Porque o seu corpo sempre vai evidenciar. Se você tiver conexão sua física, você vai ver que seu corpo vai mostrar a sua respiração, a boca que seca, né? Então, quando eu fico ansiosa, nervosa, onde as pessoas enxergam esse desconforto? E o que você tem medo que descubram sobre você? A tal da vulnerabilidade, né? Que para nós é tão desafiadora, onde entra a famosa síndrome da impostora, que a gente tem medo que as pessoas descubram nossos pontos que a gente precisa cuidar um pouco mais. É só isso, gente. Bom, então falamos de empatia, autenticidade, falamos sobre a importância do que nós estamos fazendo aqui, de trazer o que é autoconsciência sobre quem sou eu neste mundo, o que eu preciso melhorar, o que eu faço bem. E aqui eu queria, já estou terminando, eu queria deixar para vocês, qualquer lugar que você for na sua vida, qualquer entrevista de trabalho que você for fazer, qual é a primeira pergunta que nos fazem? Me fala um pouco de você. Nessa hora que eu vejo, quando eu participo de entrevista de trabalho, que as pessoas mais se perdem. A pessoa entra num transe, começa a falar, sem foco nenhum, sem linha de raciocínio nenhum, e é ali que você está perdendo as oportunidades da sua vida, de falar um pouco de você. Então, o storytelling ajuda você. Quais são os 4 pilares que a gente nunca pode esquecer de contar da nossa história e que precisa ter na narrativa que você vai escrever hoje sobre você? Se você fosse hoje para uma entrevista, se alguém perguntasse, me fale um pouco de você, o que eu falaria em, no máximo, 2 minutos? Primeira coisa, toda história eu preciso contar um desafio que eu já enfrentei. Então, eu preciso aqui, ó, o que esse desafio me transformou, porque todo desafio que você passa nessa sua vida vai transformar você em uma pessoa melhor, ou não, né? Tem gente que não quer, né? Mas, teoricamente, que sim, né? Que a gente melhore. Todo desafio tem o quê, gente? Tudo tem vulnerabilidade. Né? Então, aqui a gente entra, né, nesse jogo emocional, quando a gente está passando por algum grande desafio. E aí, o que eu aprendi com esse desafio? Que a gente saiba olhar com humildade para os nossos desafios e olhar todo o sofrimento que você está vivendo. Não sei se alguém está. Mas se você tiver, olha para esse sofrimento e fala o que esse sofrimento está querendo me ensinar.
O que eu preciso aprender com isso? E no final, gente, tem o quê? Uma transformação. Você se transforma em alguém melhor. Então, toda vez que você for contar a sua história, pensa nisso. Eu preciso contar um desafio. Nesse desafio, eu preciso contar algo que me deixou vulnerável. Preciso contar o que eu aprendi com essa história e quem eu me transformei depois disso. Não vai dar tempo de eu passar o vídeo, né? Hi. Eu queria... Esse vídeo é curto, tá? É bem curto e aí eu já acabei. Eu queria só que vocês assistissem esse vídeo, que eu fiquei muito encantada quando eu ouvi. Sigam ela no YouTube, a Dr. Bertice Berry, ela é incrível. E ela conta a história dela aqui. Vocês, por favor, olhem como ela conta nessa história dela o desafio, a vulnerabilidade, o aprendizado e a transformação que ela teve na vida dela. Olha que belíssima forma de contar quando alguém te perguntar quem é você. Hi. I'm Dr. Bertice Berry. When I was a girl growing up, I did cleaning work. I did all kinds of cleaning work. But I cleaned houses in the morning and on weekends. And in the evenings, I cleaned banks. And I would catch the bus to and from work. And I started this job probably when I was about 12 and continued all the way through high school. And then sometimes in graduate school even. But I would meet these other women who were on the corner. I say other women. I was a girl, they were women. And they would be on the corner with me catching the bus to and from. And I would ask them all kinds of questions about how to clean, what's the best way to use this. And they would tell me, because they knew then what the world is finding out now, that cleaning work is essential work. And without good cleaning and sanitation, everybody gets sick. One woman would be off to the side, kind of quiet, and she was always kind of sizing me up. And then one day she pulled me aside. And she said, "Little girl, always clean the light." I said, "Ma'am?" She said, "Always take care of the lights." "Ma'am?" She said, "Every house you go in that first hallway, there's always a big chandelier. Nobody's cleaned it. Get yourself a ladder. Climb up there. Climb up to that light. And take your solution with you. Put it in a little bowl and clean each crystal and clean the base and make sure you clean the bulb. Make sure you clean the light itself because nobody cleans the light. And if you take care of the light, everything shines." Well, I did what she said. The very first time I did it, the woman of the house came out and said, "What did you do? It looks amazing in here." And the husband came in and he said, "Who is this girl? And whoever she is, get her back and make sure you pay her extra." Always take care of the light. That has stayed with me. In my life, I don't do cleaning work anymore for a job, for a living. But I always take care of the light. There's a light inside of each of us that must be nurtured, that must be cared for, that needs to shine brightly. It hasn't been addressed. It hasn't been talked to. It hasn't been loved. Give it the music it wants. Give it the dance it needs. Give it the sunshine it so admires. Give it the stars at night. Your light, that thing about you that shines so brightly that others want to see, needs to be nurtured and loved and cared for. It's been forgotten. We're given this time to really take care of the light. Shine. And when you do, you give others permission to do the same. Don't hide your light somewhere under a bushel or in a corner. Shine your light and take care of it. Nurture it. Love it. The world needs you to shine. E é isso, gente. Você tem nutrido sua luz? Você tem amado sua luz? Pensa nisso, tá? Gostaram, né? Você viu o que é o storytelling, então, como eu falei ali para vocês, gente? Tem vulnerabilidade, percebem que ela contou a história? Porque, gente, dados as pessoas esquecem. Histórias as pessoas não esquecem, tá? E o storytelling não é algo que a gente faz intuitivamente, tá? Requer você sentar lá na sua cadeira, escrever, pensar, tá bom? E aí, pegando o vídeo só da Bertice, vou terminar, eu queria só que vocês perceberam a leveza que ela traz na comunicação dela? Isso quer dizer o quê? O nosso corpo
é aonde vocês enxergam o que eu estou sentindo aqui dentro, insegurança, medo, vocês não estão vendo. O que vocês estão vendo é o que está aqui fora. Então, quais são os pontos de atenção quando vocês estiverem se posicionando, quando você quiser passar confiança? Quando você estiver aqui na frente um dia no meu lugar, né? Quem já faz muitas apresentações, lembra disso. Primeira coisa, meu corpo. Então, eu só queria que vocês não esquecessem, existe uma zona na comunicação chamada zona de poder. O que é a zona de poder da comunicação? Coloca o seu braço aqui na frente e faz isso aqui, ó. Isso aqui é a sua zona de poder. Essa zona de poder é onde você tem que usar os seus gestos. Você tem que usar o seu corpo. Porque quanto mais você se abrir, mais vão sentir que você está segura. Quanto mais você se diminuir e usar o seu corpo pequenininho, com gestos pequenininhos, uma voz para dentro, mais as pessoas vão sentir que você está o quê? Se sentindo pequena. Então, se abre. Contato visual, olha no olho, gente. Quando a gente vê a pessoa olhando muito para baixo aqui, ó, isso é que eu estou desconfortável, eu não estou segura. Então, começa a treinar, a fazer essa conexão, olhar de verdade no olho das pessoas. Está tudo bem eu olhar para qualquer um que estiver aqui, mesmo para quem tem a cara feia. Porque às vezes a gente pula a cara feia, mas olha para essa cara feia também. Encare. Encare. A gente não pode só encarar o que a gente gosta. A gente precisa encarar o que a gente também não se identifica às vezes. Pessoas não escutam apenas palavras, elas escutam a nossa energia. E a nossa energia está no nosso movimento da comunicação, no nosso movimento perante a vida. Então, presta atenção que imagens o seu corpo está impactando as pessoas, como é o tom da minha voz. Eu sou fonoaudióloga especialista em voz, então a nossa voz conta muito sobre quem nós somos. A entonação projeta essa voz. Não fala para dentro, sabe? Com uma voz muito doce demais. Você pode desenvolver mais a sua voz. A voz é onde passa firmeza, confiança, paixão. Está na voz, tá? Bom, gente, para agradecer e finalizar, eu deixo aqui que a gente precisa lembrar, se a gente olhar a história da humanidade, grandes mulheres mudaram o destino nosso através do poder da comunicação. Então, eu queria que vocês lembrassem de não diminuir nunca a voz de vocês, porque você precisa diminuir sua voz, esse ambiente é pequeno para você e não te merece. Eu desejo boa sorte, que vocês tenham a coragem de ser sempre verdadeiras e fiéis a quem é você e que vocês honrem sempre a jornada de vocês, de como é que vocês chegaram até aqui. Queria deixar um abraço muito grande para vocês. Vou deixar aqui para vocês o meu Instagram. Esse é o meu pessoal, Sabrina Conecta. Tento responder todo mundo lá. E queria deixar para vocês, então, um excelente dia e agradecer a generosidade que vocês tiveram de me ouvir por quase 50 minutos. Eu passei um pouquinho, viu? Obrigada, tá, gente? Eu agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.